Corrigir seu filho sem traumatizar é possível? Você tem dificuldades com isso? Saiba que vocês não são os únicos. Eu mesma já tive muitas dificuldades e dúvidas com relação a isso. Meu nome é Cristiane Silva, eu ajudo pais a transformarem o seu relacionamento entre pais e filhos e vou te orientar em como fazer uma correção adequada e sem traumas. Irei compartilhar ao longo deste vídeo informações valiosas que vai te ajudar muito nessa construção de um relacionamento saudável. Uma coisa que nós pais precisamos entender claramente é o equilíbrio entre corrigir os nossos filhos e elogiá-los. Equilíbrio. O que significa equilíbrio? Significa harmonia, estabilidade, algo que se distribui de maneira proporcional, que se sustenta, né? Pois bem, este deve ser o efeito de sua educação na vida de seu filho e na relação entre vocês. Para repreender um comportamento inadequado de uma criança, precisamos tanto corrigir quanto elogiar, mas um elogio descritivo. Olhar o que está errado, mas também o que está certo. E ser verbais sobre os dois. É um erro ser incisivo para apontar o erro e não ser quando ele faz o correto. Como pais, nos vemos na obrigação de corrigir os nossos filhos, mas precisamos entender que ter equilíbrio é necessário para que haja harmonia e estabilidade. Acabamos achando que quando eles erram nós temos que só falar, corrigir, disciplinar, e quando eles acertam nós achamos que eles não fizeram mais que a sua obrigação. Só que essa conduta traz uma situação indesejável na relação, pois alguns pais pensam que estarão dando mau costume ao seu filho. Às vezes, até no relacionamento entre o casal isso acontece, mas apreciar é algo bom, é positivo e que faz bem. A pessoa que ama aprecia, mas as pessoas têm mais facilidades para apontar os erros do que para apreciar, e isso é um erro. E alguns pais talvez tenham esse comportamento por conta da educação que receberam. Os pais têm vozes muito ativas, muito importantes na vida de um filho. E dependendo de como corrigimos, erramos o alvo e erramos feio. Porque o alvo é corrigir o comportamento, mas quando erramos o alvo, além de não conseguirmos corrigir o comportamento, ainda provocamos um sentimento de raiva em nossos filhos, os afastando de nós. Então precisamos ter olhos para as duas coisas, para o que precisa ser corrigido e para o objetivo da correção. Por exemplo, você pede para seu filho guardar os brinquedos. Ele não guarda. Então houve uma desobediência. O que precisa ser corrigido? O comportamento desobediente. Qual o objetivo dessa correção? Que a criança entenda a importância de obedecer e obedeça. É efetivo você levar em consideração os fatores que levaram seu filho a não obedecer naquele momento. Procure entender o motivo dele. Desenvolva dentro do seu filho o prazer pela obediência e disciplina. Não hajam com descrença quando eles fizerem o que se espera, dizendo: até que enfim você entendeu o que eu queria, né? Antes tarde do que nunca, sabe? Esse tipo de comentário. Pois com essa atitude você vai mostrar que não esperava por isso, ou seja, que você não acreditava que ele seria capaz de fazer o que você mesmo orientou. Em vez de criticar, reconheça o esforço e mostre os benefícios. Se você tem mais de 2 filhos, nunca, pelo amor de Deus, nunca os compare, não seja injusto. O coração da criança é o alvo que é o alvo da educação. Pelas ações de uma criança se conhece o seu coração. Não ignore as ações erradas do seu filho, dizendo:
é coisa de criança ou coisa de jovem. Isto é nada mais que uma fuga de responsabilidade que muitos têm em corrigir as ações de seus filhos. Tanto o elogio descritivo quanto a repreensão são saudáveis, desde que feito com equilíbrio e sabedoria. Por que sabedoria? Porque não basta você adquirir o conhecimento e não saber aplicar. Vamos ver, quero aqui agora compartilhar com você algumas informações valiosas e que, se praticadas, resolverão seus problemas com a correção. Não tenha pressa em corrigir, procure saber o que aconteceu, analise os fatos enquanto ele fala para você, assim você vai identificar qual será a correção acertada, sabe? Enquanto ele vai falando, você vai pensando ali para depois você aplicar a correção, mostrando também o que precisa ser corrigido e diga qual será o objetivo da correção. O objetivo é sempre algo que beneficiará ao seu filho. Assim você estará incentivando algum comportamento, certo? Seu filho precisa entender que você corrige para o bem, porque o ama. Deixe isso bem claro e não apenas em palavras, mas principalmente em atitudes, porque é o que marca, é o que fica. Agora, vou te dar uma outra informação valiosa também, mas essa é para você, mãe, é para você, pai, é pessoal. Não corrija se não estiver em harmonia com você mesmo. Bebe um copo de água, respire fundo no calor da emoção e então siga a informação número 2, que é de ouvir seu filho e relatar o ocorrido. Nesse tempo você vai se acalmando, entrando em equilíbrio emocional e então estará apta para aplicar a correção necessária. Examine-se a si mesmo para que você tenha equilíbrio para si, para depois ensinar seu filho. Pois só é possível ensinar o que se vive, só é possível dar o que se tem, e o dar vem antes do receber. Também pense assim comigo, visualize toda essa informação de equilíbrio. Imagine uma imagem aí de equilíbrio, procure uma imagem, se você puder, de equilíbrio. O que você se sente ao ver essa imagem? O que essa imagem traz para você? Que sensação que ela te causa, de paz ou de uma perturbação? Então se inspire nela para que você venha buscar esse equilíbrio emocional, para poder corrigir o teu filho e fazer os elogios descritivos, que são muito eficazes na hora de fazer a correção, tá bem? Eu vou estar fazendo depois, que eu estou falando aqui em elogio descritivo, Você pode pensar, mas o que é elogio descritivo? Vou dar aqui um breve exemplo, tá? Seu filho arrumou o quarto, aí ele te chama, arrumei meu quarto. Aí você entra lá e fala, nossa, tá bonito o seu quarto. Mas assim, descreva, dê detalhes do que ele fez. Olha, a sua cama está arrumadinha, está esticadinha, o sapato está guardadinho. Então você vai dar elementos mostrando que realmente prestou atenção naquilo que ele fez, tá bom? Mas eu vou estar num outro vídeo explicando, falando mais sobre isso. Espero ter ajudado você neste vídeo de hoje e aguardo suas dúvidas, seus comentários, pois assim você me ajuda a te ajudar. E se te ajudei, vamos também ajudar outras famílias, outros pais e mães que também necessitam de uma orientação para que a gente possa então transformar essa relação entre pais e filhos. Te aguardo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até!